graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai. Depois de alguns dias, nós voltamos a fazer esse trabalho que traz tanta alegria para nós, Paizinho. Nós te louvamos por isso, te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando todos que estiverem depois ouvindo e vendo, Paizinho, que haja crescimento espiritual, que haja prosperidade nas nossas vidas, Pai. Porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus poderoso e nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, nós pedimos que vocês se lembrem de dar o like e também se inscreverem, porque quando vocês fazem isso, vocês ajudam o nosso canal. Muito obrigada. Nós estamos caminhando no nosso estudo panorâmico. É um estudo meio por cima para a gente conhecer toda a Bíblia. Já vimos todo o Velho Testamento, 39 livros, e estamos no Novo Testamento. O Velho Testamento que dizia, o Messias vem. Agora o Novo Testamento, o Messias chegou. E já estamos então no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. E fomos até o capítulo 6 de Mateus. Capítulo 5 até o 7 é o Sermão do Monte. E então vamos ver hoje, lembrar o capítulo 7 que nós estamos, os assuntos que Jesus estava ensinando sentado no monte, e uma grande multidão ouvindo o Sermão do Monte. E nós paramos nesse item. É proibido o julgamento temerário no reino, porque o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. É o agir, é a ética, é o modo de viver para aqueles que aceitam Jesus, que fazem parte do reino de Deus. Então, julgamento no reino. O julgamento temerário é proibido. Aquele julgamento sem ver as profundezas, sem ter certeza, aquele julgamento crítico. E Jesus diz assim, às vezes você tem uma trave no seu olho e você não vê a sua trave, você fica olhando o cisco no olho do seu próximo. Então ele disse, cuidado, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Vamos pensar que isso é a lei do reino de Deus. E Jesus, então, incita, ele motiva os discípulos a orar, a sempre orar, buscar a Deus. Ele fala, peçam, busquem, batem. Se vocês pedirem, vocês vão obter. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Se vocês baterem, as portas vão se abrir. Ele disse, se nós que somos maus, gostamos de dar boas coisas para os nossos filhos, e o nosso Pai do céu muito mais dará coisas boas para aqueles que pedirem. Então Jesus incita a oração. Ele motiva a gente a ter uma vida de oração. Terminando essa parte do Sermão do Monte, ele fala sobre a regra áurea. Façam aos outros o que você gosta que faça para você. É a regra que recolhe, que junta a lei e os profetas. Chama-se regra de ouro. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós. E chega então no fim do Sermão do Monte, aí no capítulo 7. Termina quando Jesus fala das duas casas, a casa que foi construída na areia e a casa construída na rocha. Quem ouve a minha palavra e guarda no coração e obedece, é igual ao homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Vem a tempestade, vem a chuva e a casa não cai. O contrário do nécio que fez a casa na areia. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, o povo estava admirado, porque eles diziam assim, ele fala com autoridade e não como os escribas. No capítulo 8, nós vamos ver obras do reino.
lembrar que Jesus caminhava ensinando, pregando o evangelho e curando. Então, no capítulo 8 tem a cura de um leproso. O leproso chega para ele e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele acreditava. E Jesus dá aquela resposta maravilhosa: eu quero. E sarou o leproso, curou o leproso. Depois vem a cura do criado de um centurião. O centurião fala que o seu criado está doente e pede que Jesus o cure. Jesus fala: eu vou lá com você. Não precisa. Se o Senhor mandar, eu sei que o meu empregado vai ser curado. E Jesus se admira com a fé daquele homem. E o criado do centurião é curado também. Quando Jesus vai com Pedro na casa dele, da casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, com febre alta, e Jesus cura a sogra dele. A sogra se levanta e vai servi-los. Então, nesse tempo aí, vamos lembrar que está na Galileia, morando ali em Cafarnaum, e há muitas curas ali. Endemoniados, gente doente, aleijados, cegos, todos eles são curados. Há muitas curas. E lembramos que Mateus sempre diz das profecias que são cumpridas na vida de Jesus, prometidas no Velho Testamento e cumpridas agora com Jesus. Quando Isaías fala: tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. E todas as pessoas que chegavam perto de Jesus, buscando a cura, há um registro: todos eram curados, todos que chegaram perto de Jesus. Jesus faz um convite, mas ele diz assim: quem quer me seguir, pensa que não é fácil, porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Esse era o que Jesus oferecia. E nesse capítulo ainda tem aquele episódio quando Jesus e os discípulos estão no barco e vem uma grande tempestade e Jesus está dormindo. Eles acordem: Jesus, o Senhor não se importa, nós vamos perecer. E Jesus se levanta e acalma a tempestade, manda o mar parar. E eles se admiram: que homem é este que até o mar e os ventos o obedecem? Eles estavam conhecendo Jesus também. Eles estavam sendo ensinados todos esses 3 anos que Jesus vai conviver com eles. Aí também tem a cura de 2 endemoniados gadarenos. No capítulo 9, ele fala da cura de um paralítico. Muita gente conhece a história. Os amigos pegaram aquele moço, aquele homem, na maca, tiveram que colocá-lo por cima, pelo telhado, na frente de Jesus. E aquele episódio, Jesus cura e perdoa. Ele fala: perdoa os pecados e cura. Os fariseus não se conformam, porque só Deus pode curar. Mas Jesus mostra o poder dele. Eu posso perdoar e posso curar. Mandou o paralítico pegar o leito dele e ir embora. E ele foi feliz da vida, porque ele era paralítico de muitos anos. E Jesus falou que viu a fé dos amigos dele que o levaram para ser curado. No capítulo 9 tem também, o próprio Mateus chama, quando ele foi chamado, ele estava na coletoria, era o serviço dele, e Jesus veio e falou: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Mateus estava deixando uma vida de fartura, de abundância de dinheiro, para uma vida simples, para ser discípulo e depois apóstolo de Jesus. Mateus, em outros livros, ele vai receber o nome de Levi. Mateus e Levi, a mesma pessoa, o coletor de impostos. E Jesus come com os pecadores. No outro livro vai dizer que foi Mateus que fez esse banquete e convidou os amigos dele, eram os cobradores de impostos. Os discípulos vieram também junto,
Mas os fariseus criticaram. Esse homem vem comer com os pecadores? E Jesus diz assim: os sãos não precisam de remédio. Eu vim para buscar os que precisam, para arrependimento e salvação. Também no capítulo 9, ele fala sobre o jejum. Os amigos de João, os discípulos de João Batista, vêm e falam assim: Jesus, nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Jesus diz: enquanto o noivo estiver perto, é festa, não tem jejum. Mas vai chegar o tempo que o noivo vai embora, aí jejuarão. Jesus estava dando regra para jejum. E nesse tempo também que aparece aquela mulher que tinha uma hemorragia, 12 anos, e ela pensou assim: se eu tocar na veste dele, eu sou curada. Então ela vai, ela toca e ela é curada. Olha, é preciso ler, porque nós estamos passando por cima. Tem muito detalhe, muita riqueza, e tudo aí para a gente aprender a confiar em Deus e o poder que Deus tem. Essa mulher foi curada só de tocar na veste de Jesus. E Jesus diz assim que a fé que ela teve salvou-a. E ela, na hora, já sentiu a cura física também. Aí também nesse capítulo tem a ressurreição da filha de Jairo. Jairo era chefe de sinagoga e a filha dele morreu e Jesus ressuscitou aquela menina de 12 anos. Aí também tem cura de 2 cegos, eles pedem para ser curados e Jesus pergunta: vocês creem? E eles falam que creem e Jesus cura os 2. E cura também um mudo endemoniado. Sempre os fariseus estavam atrás de Jesus. Os fariseus, os escribas, eles iam para criticar, para pegar alguma coisa que Jesus falasse errado. Então eles começam a dizer que Jesus tinha o poder de Beelzebu, que Jesus fazia milagres pelo poder de Satanás. E Jesus fala que uma casa dividida não prospera. Ele não tem nada a ver com Satanás. E nessa altura aí, ele vai ensinando, curando, pregando, e a multidão atrás dele, e ele vê a multidão, e ele se compadece da multidão, porque ela estava como ovelhas sem pastor. E ele diz assim: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Peçam a Deus trabalhadores para a seara. No capítulo 10, Mateus, vamos caminhando, é a escolha dos 12 apóstolos. Jesus são os discípulos, uma vez 70, e tinha muito mais, muitas pessoas ficavam atrás de Jesus e aprendendo, mas Jesus separa 70 uma vez e agora separa 12, que vão ser os apóstolos, os enviados, os que vão ficar com o ensinamento mais profundo de Jesus. E ele já havia chamado os 2 irmãos e 2 irmãos, mas aqui então ele faz o grupo apostólico. Era Simão Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. E ele dá autoridade para eles, para curar e para expulsar demônios. E Jesus então dá instruções para eles. Eles não precisariam levar comida, nem muita roupa, nem ficar preocupado aonde ia, porque tudo eles iam ser dirigidos pelo Espírito Santo. Jesus admoesta os apóstolos: vocês vão como ovelhas no meio de lobos, vocês vão ser entregues, vocês vão ser odiados. As dificuldades, vai haver divisão na família, vocês vão ficar preocupados. Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai colocar na mente de vocês e na boca de vocês a palavra que vocês devem levar. Ele estimula também: vocês vão ser cuidados. O Pai Celeste sabe até o número de cabelos que vocês têm. E também a promessa: se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante do meu Pai.
E aquelas pessoas que receberem vocês vão ser recompensadas, vão ter o galardão também. Capítulo 10, então, Jesus ensinando, Jesus preparando os apóstolos. No capítulo 11, Jesus prega nas cidades. Estamos lembrando que o ministério dele maior foi na Galileia, que era a parte do norte, nós já vimos no mapa. Então, Jesus está pregando e João Batista também está pregando. E João Batista envia mensageiros para Jesus. Os mensageiros é o Senhor, é aquele que nós estamos esperando ou não é? Então Jesus fala para eles assim, fala para o João que os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os endemoniados estão sendo libertados, o evangelho está sendo pregado. Fala para João Batista o que está acontecendo. E Jesus diz que entre os homens, entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. E Jesus lembra a profecia, voz do que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho para o rei. João Batista, prometido lá em Isaías, ele preparando o caminho de Jesus. E Jesus, então, ele fala das cidades impenitentes. Que cidades eram essas? Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Se vocês ouviram o evangelho, vocês estão vendo a visitação do Filho de Deus e vocês não se arrependem, vocês não querem salvação. Se em Tiro, em Sidom e em Sodoma tivesse havido os milagres que vocês estão tendo, eles teriam se convertido. E Jesus fala uma coisa, que no dia do juízo haverá menos rigor para essas cidades, Tiro, Sidom e Sodoma, do que haverá para Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Jesus, ele é o Salvador dos humildes. E nessa aí que ele fala aquele trecho que a gente fala muito, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendo de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Capítulo 12, Jesus é Senhor do sábado. Os discípulos passam por uma roça e eles colhem espigas e comem. E os fariseus ficam muito bravos, porque eles estão transgredindo uma tradição dos fariseus. Lembra que nós vemos o mandamento, os mandamentos, e os fariseus fizeram as regras. Só da guarda do sábado eles tinham 39 regras. E uma é que não podia nem colher e nem comer espigas na roça. E Jesus fala assim, vocês lembram quando Davi chegou lá no templo e o sacerdote deu o pão da proposição para os soldados que estavam famintos? As coisas são para servir as pessoas. E Jesus fala assim, que quando era sábado, os sacerdotes faziam sacrifícios também no templo. E ali eles pedem um sinal de que ele é o Salvador mesmo. Na sinagoga vem um homem com a mão ressequida e eles perguntam, é lícito curar no sábado? E Jesus falou, é lícito fazer o bem no sábado. E Jesus cura o homem que tinha a mão ressequida. E Jesus fala da árvore e os seus frutos. E falou, o que a gente fala? Vai nos condenar ou vai nos salvar? A boca fala daquilo que está no coração. Então, quando nós falamos, nós aceitamos a condenação ou a salvação. E o sinal de Jonas que ele precisa, eles pedem, os escribas e fariseus pedem que Jesus dê um sinal de que ele é o Filho de Deus mesmo. Um sinal do céu. Ele falou assim, vocês já têm o sinal de Jonas. Vocês pensem, olha, Nínive entendeu o sinal e se arrependeu. A rainha de Sabá entendeu e veio ver a sabedoria de Salomão. E vocês estão vendo tantas coisas e não estão entendendo.
O sinal já foi feito por Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Assim vai acontecer com o Filho do Homem. E Jesus está pregando na sinagoga, vem falar para ele que a família dele está lá. Eles querem falar com ele. A família teve um tempo que achava que ele estava ficando doente. E Jesus diz assim: eis a minha família, minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste é meu irmão. E Jesus, então, e aqui é o capítulo 12. Nós vamos parar aqui, pensando que o Evangelho de Mateus vai ter 28 capítulos. Esse estudo do primeiro livro dos Evangelhos vai ser um pouco mais demorado, e nos outros nós vamos só citar os milagres, os acontecimentos que estão repetidos nos sinóticos, nos livros sinóticos. A nossa expectativa é que depois dessa visão panorâmica, vocês tenham curiosidade e tenham desejo de conhecer a palavra de Deus mais profundamente. Que Deus nos abençoe.